Vamos agora falar sobre a Lei 8080, o artigo 7º, que traz princípios do SUS. Nós sabemos que a Constituição Federal ela traz os princípios do SUS basilares e a nossa Lei 8080, que regulamentou o SUS, ela detalha quais são os princípios do SUS. Vamos lá, gente. Questão sempre presente nas provas de concursos na área da saúde. Então, nós temos aqui que os serviços, olha só, gente, públicos, os serviços privados e conveniados que atendam ao SUS precisam observar os princípios do SUS. É óbvio que estão estabelecidos na Constituição Federal e também na Lei 8080. Professor, um hospital particular conveniado ao SUS precisa adotar os princípios do SUS de universalidade, de integralidade, de tudo isso? Sim, gente, claro. No atendimento ao SUS precisa respeitar os princípios do SUS. E quais são eles? Universalidade. A saúde é um direito de todos. Ela é acessível a todos, em todos os níveis de complexidade. Olha como é interessante. A universalidade é na atenção básica, na atenção de média e de alta. Não podemos falar em universalidade apenas na atenção básica. Ela precisa ser desenvolvida em todos os níveis de complexidade. A saúde ela é acessível a todos, independentemente da renda. Temos a integralidade. A integralidade é um conjunto de ações articuladas. Ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação, que são realizadas de forma individual ou coletivamente, de forma articulada pelos níveis de complexidade do sistema. Olha as palavras-chave, gente. É uma articulação da atenção básica, média e alta para promover todas essas ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, tanto de forma individual como coletivamente. Então, a gente verifica que esse é o foco da integralidade. Temos também a preservação da autonomia das pessoas no atendimento à saúde. Nós não podemos deixar as pessoas dependentes. Elas precisam ser autônomas, precisam participar, inclusive, das políticas de saúde e da sua situação de saúde, cuidando de sua própria saúde. Igualdade, gente. O que fala na lei é igualdade. Professor, mas a equidade é muito cobrada nas provas. Qual a diferença de equidade para igualdade? Nós temos aqui que a igualdade, que ela é entendida pela legislação do SUS, ela é entendida no seu sentido amplo da equidade, em que as pessoas que estão numa situação mais vulneráveis, numa situação de risco maior, elas precisam de um atendimento ali priorizado. Mas isso não significa que ela está sendo privilegiada, gente. Pois ela já está numa situação de dificuldade, tanto na saúde como financeira. Então, essa pessoa precisa ter uma priorização para ela se igualar com as outras pessoas. Isso é a equidade. Na nossa prova pode vir tanto o termo equidade como o termo igualdade. Então, é nesse sentido. A igualdade aqui não é igualar de forma em que não se considere essas situações da gravidade da doença, da situação financeira, do acesso que essa pessoa tem ou não, da dificuldade de acesso, enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas nós não podemos ter privilégios nem preconceito de qualquer maneira no nosso sistema de saúde. Então, direito à informação sobre sua situação de saúde. Você que vai ser atendido em uma unidade básica de saúde, em uma equipe de saúde da família, em um hospital, precisa ter essa informação. Você tem esse direito. E sobre a saúde de um familiar que você é responsável legal. Divulgação de informações pelo SUS da situação que a saúde ela se apresenta no nosso país, tanto a nível municipal, na abrangência estadual, como também a nível federal. Utilização da epidemiologia, para quê, gente? Para alocar ações, recursos. Nós vamos fazer a alocação de ações e recursos de acordo com a necessidade da população, que nós vamos identificar com a epidemiologia, nós vamos identificar com as ações que são necessárias para resolver as demandas da população e não aquilo que é mais interessante para o gestor, mais interessante para questões políticas e eleitorais, não, mas aquilo que é mais importante para atender as necessidades da população de forma que vise verificar a epidemiologia. Participação popular, participação da comunidade. Então, é um princípio que está aqui no artigo 7º da Lei 8080. Professor, mas participação da comunidade, ela não é detalhada na Lei 8.142 e também na Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde? Isso mesmo. Mas é um princípio que está tanto na Constituição, está na Lei 8080 e está detalhado pelos Conselhos e Conferências de Saúde na Lei 8.142, com um detalhamento dessa Lei 8.142 pela resolução do Conselho Nacional de Saúde,
453, que também é tópico do edital da EBC, dos editais anteriores da EBC. Vamos aqui verificar. Descentralização, falamos sobre esse princípio, que é descentralizar tanto as ações e serviços, como também as responsabilidades e o financiamento. Integração das ações de saúde com saneamento básico é um princípio do SUS. Outro princípio importante, gente, é a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos para a organização do serviço de saúde. Capacidade de resolução do serviço, a resolutividade. Não apenas o atendimento, mas resolver as demandas da população. Evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Um exemplo bem típico. Você vai construir 2 UPAs no mesmo bairro, enquanto tem outras regiões daquela cidade em que não tem esse serviço. Então não vamos fazer isso. Fazer 2 serviços de maternidade em uma mesma região, enquanto tem outras regiões em que não tenha maternidade daquele município. Então é isso. Evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Nós precisamos criar meios para outros fins, para abranger a população como um todo em suas necessidades. Nós não vamos fazer hospital em quantidade exagerada em detrimento de unidades básicas de saúde. Como também nós não vamos apenas fazer unidades básicas de saúde e não ter hospitais para dar suporte. Enfim, é organizar o serviço de saúde para evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. E um princípio que foi criado recentemente é a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Grifem isso, gente. Importantíssimo, é um princípio do SUS, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras quando necessário. Então, aqui é um princípio do SUS que está no artigo 7º da Lei 8080, Lei Orgânica da Saúde. Nós temos 2 leis orgânicas da saúde, como nós falamos. Observamos aqui que a integralidade, para que você não tenha dúvida, nós já falamos sobre isso, mas em algumas provas, em algumas questões, nós ficamos em dúvida em relação à integralidade e universalidade. Como nós já mencionamos, a integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, são ações, como um todo, de saúde, em todos os níveis de complexidade. São articuladas, são contínuas, têm uma ligação para atender às necessidades de saúde da população. É importante frisarmos que essa aqui é uma conceituação, mas os princípios do SUS, eles apresentam outras definições de acordo com autores, e a banca CESP, ela não aborda apenas as definições que estão na legislação, ela também traz definições que estão em outras literaturas. Por isso que nós precisamos entender como um todo, para não achar que aquela questão está verdadeira ou falsa de forma inadequada. Vamos aqui. Qual é o conceito de universalidade? Garantia de que todos, qualquer pessoa, todos devem ter acesso, gente. Essa é a palavra-chave. Acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Professor, eu fiquei com dúvida, porque a integralidade também em todos os níveis de complexidade, de forma articulada, de forma contínua, essas ações. Aqui nós estamos falando do acesso em todos os níveis, gente. Lá na integralidade nós falamos dessa comunhão, dessa conjunção, dessa organização das ações de forma articuladas e de forma contínuas. Eu não posso ter apenas a atenção básica, apenas a prevenção, sem a reabilitação, sem o tratamento, sem a promoção. É isso. A integralidade é essa união dessas ações como um todo para atender todas as necessidades de saúde da população. E nós temos a equidade, nós já até falamos sobre ela. Vamos agora exemplificar. Regiões com condições piores de saúde. Por exemplo, regiões do Pará, do Amazonas, do Maranhão, em que nós temos um vazio assistencial. Elas requerem mais investimentos do que aquelas que já estão mais estruturadas. Isso é equidade, é você tentar diminuir os problemas onde mais é relevante, onde temos uma relevância maior e a população está desassistida. Outro exemplo de equidade, pessoas mais carentes merecem ser tratadas com prioridade no SUS. Isso não é privilégio, mas é prioridade, de priorizar essas pessoas, porque elas estão num grau de vulnerabilidade, de risco maior de adoecimento e de agravamento do seu estado de saúde. Além disso, outra situação de equidade, usuários em situações clínicas mais graves devem ser atendidos mais rapidamente. Olha como é interessante. Uma pessoa que está com sinais de um acidente vascular encefálico chega em uma unidade de saúde e a outra está com febre apenas. Qual é que vai ser atendida primeiro?
Vai ser aquela que está com o risco de ter um acidente vascular encefálico, mesmo que ela tenha chegado depois. Então, a classificação de risco é um exemplo claro da equidade. Isso é interessante frisarmos que a equidade ela tem uma amplitude de se verificar as diferenças e tentar resolver as desigualdades para que as pessoas tenham igualdade. Então, a equidade tem isso. Ela tem essa priorização nessas situações, mas não há aqui privilégio nem preconceito de qualquer espécie, que é uma das determinações da Lei 8080 do nosso sistema de saúde. Olha só, gente. Ficou bem claro, né? Vamos para a nossa questão número 6. Também aqui a questão ABCDE. Assinala a opção que apresenta corretamente o conceito do princípio da integralidade da saúde no SUS, gente. Vamos então, letra A. Priorização da oferta de ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentem maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade social. Por exemplo, com a implantação de equipes da família inicialmente nas regiões mais vulneráveis, com a implantação de alguns serviços nessas regiões mais vulneráveis. Aqui nós temos a equidade, letra A. A nossa questão pede o conceito de integralidade. Letra B, vamos aqui verificar e grifar os pontos-chave na hora da prova, gente. Fazer isso. Ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de riscos. Então, são as ações de saúde como um todo, com a garantia de continuidade do atendimento. Grifem isso, gente. Continuidade do atendimento na rede de serviços de saúde. O que significa isso? Nos níveis de complexidade do sistema, nas regiões de saúde. Então, a rede é isso, gente. A rede é a hierarquização e a regionalização, juntamente com o princípio da integralidade, abrangendo-se as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, ou seja, o atendimento de todas as necessidades de saúde da população. Os princípios do SUS, eles podem vir com uma redação um pouco diferente, mas com a mesma mensagem, com o mesmo sentido, e nós precisamos ficar atentos, pois a CESP é uma banca que traz isso de forma que nós precisamos conhecer e entender e compreender o que é cada princípio do nosso Sistema Único de Saúde. Vamos lá, sem perder tempo. Essa é a nossa resposta que traz a definição de integralidade. Letra C. Distribuição racional de recursos de saúde no território brasileiro, de acordo com as necessidades da população. Por exemplo, nós vamos distribuir os recursos de acordo com a necessidade da população. Se nós vamos fazer isso, nós vamos de certa forma, promover a equidade, gente. Nós vamos promover a equidade, porque nós vamos fazer com o recurso que é disponível o que é mais importante. Então, tem uma relação, aqui tem uma proximidade maior para a equidade, letra C. Letra D, ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre os serviços. É organizar a rede. Aqui nós falamos principalmente da hierarquização, mas também da regionalização, da rede como um todo. Então, a letra D não tem relação com integralidade. E letra E, atendimento disponível a todos os cidadãos. Atendimento a todos, independentemente da classe social, cor, crença religiosa, idade, escolaridade e local de residência. Universalidade, atendimento de todos, em todos os níveis de complexidade do sistema. Professor, o item não trouxe, o item E, que é a universalidade, não trouxe que é em todos os níveis de assistência. Então, ele está errado? Não, gente. Aqui ele traz um conceito mais simples de universalidade, mas isso não o torna errado. Nós precisamos ter atenção sobre isso na hora da prova. Não procurar erro em tudo. Muitas vezes, nós temos uma definição menor de algum termo, de algum conteúdo, mas isso não significa que esteja errada essa definição. Precisamos sempre avaliar a questão como um todo e assinalar a melhor resposta, no caso aqui de VOF, verificar o que é verdadeiro e o que é falso. Aquilo que você não sabe, que tem uma dúvida grande, não chutar, porque pode ser um ponto perigosíssimo na hora da resolução da sua prova. Professor, então eu vou deixar algumas questões em branco, é isso mesmo? Sim, gente, não tem problema. Todas as pessoas farão isso. Agora, você tem que deixar o mínimo de questões em branco possível, para que você faça com segurança, vai estudar todo o conteúdo do edital, inclusive respondendo questões anteriores, estudando as temáticas de legislação do SUS, aqui, que é o nosso exemplo, de forma ampla, porque é um tema pequeno, são poucos conteúdos que dá para você dominar e não errar nenhuma questão de legislação do SUS na sua prova do CESP.